Você já quis tanto algo que ignorou todos os sinais de alerta? O desejo de ir além, de alcançar o inalcançável. Existe um mito antigo sobre um jovem que voou alto demais e devido à sua ganância ele caiu. Mas o mais assustador é que talvez você esteja fazendo a mesma coisa sem perceber. O mito de Ícaro é antigo, mas as lições dele continuam mais atuais do que nunca. Ícaro e seu pai Dédalo estavam presos em uma ilha. Para escapar, Dédalo criou asas de cera e penas. Antes de decolar, ele avisou: não voe alto demais ou o sol vai derreter suas asas. Mas Ícaro não resistiu. A liberdade, a ambição, a emoção de estar acima de tudo foram mais fortes do que o bom senso. Ele ignorou o aviso e quando o calor do sol derreteu as suas asas, ele despencou do céu. Mas e se essa história não for só sobre mitologia? Será que hoje nossa vontade de crescer, conquistar, provar nosso valor pode estar nos cegando da mesma forma? Será que a ganância disfarçada de ambição está nos levando direto ao sol? E o mais importante, como saber a hora de parar antes que seja tarde demais? No vídeo de hoje você vai descobrir como esse mito pode estar diretamente ligado à sua vida e por que entender isso pode mudar completamente a forma como você encara suas escolhas. A mitologia grega é um conjunto de mitos que explicavam a realidade dos gregos antigos, formando a sua religião politeísta. Os mitos gregos narravam a origem do mundo, os modos de vida, as aventuras e desaventuras de deuses, heróis e outras criaturas mitológicas. Não apenas isso, os mitos gregos podem servir de base para a vida contemporânea e para a filosofia, tendo em vista que são histórias que nos fazem refletir o sentido por trás delas de diversas maneiras. Oi, eu sou o Kaká daqui do Estúdio Topázio, o canal onde você aprende sobre mitologia, história antiga e cultura ancestral. Já pega seu biscoito do entretenimento e seja bem-vindo ao meu canal. Na ilha de Creta reinava o semideus Minos. Certo dia surgiu do mar um touro enviado por Poseidon para ser sacrificado pelo rei. Obrigada, sua linda, pelo carinho. Tamo junto, viu? O rei não sacrificou. Boa noite, meus amores. Passei o dia inteiro sumida, né? Não sei como no inventário que eu morri, né? Porque o povo adora inventar minha morte. Mas enfim, gente, boa noite pra todo mundo. Pasífae, esposa de Minos, se apaixonou pelo touro, o que provavelmente teria sido uma vingança de Poseidon. Em Creta existia um arquiteto, escultor e inventor chamado Dédalo. Dédalo havia construído uma estrutura para Pasífae ter relações com o touro. Dessa união nasceu um homem com cabeça de touro, o Minotauro. I can't be your mother. Envergonhado pela situação, o rei Minos mandou Dédalo construir um labirinto para prender a criança Minotauro. Eu sou uma bicha. Eu sou bicha feia, mãe? Gente, não é bicha. Tá me chamando de bicha gorda e feia. Querida, Apenas Dédalo sabia os caminhos do labirinto. Quem ali entrasse jamais conseguiria sair. Dessa forma, Minos exigiu que os atenienses enviassem 7 homens e 7 mulheres todo ano para alimentar a fera. Tiseu era filho de Egeu, o rei de Atenas. Ele foi enviado a Creta como um dos jovens que ia ser sacrificado pelo Minotauro. Oi meninos, oi meninas, bom dia. Meu nome é Maria José, tenho 36 anos. E eu não gosto que ninguém me chama de cururu, porque cururu é uma ofensa. Eu fico tão ofensiva, fico desapenada que vocês dão mal pra mim. E é por isso que eu enviei os vídeos horrorosos pra vocês. E eu desativei o meu WhatsApp, vou dar um tempo, porque é muita ligação. Na ilha, Ariadne, filha de Minos e Pasífae, se apaixona por Tiseu e o ajuda dando um novelo com um fio. Ele deveria desenrolar enquanto entrasse no labirinto. Entretanto, essa ideia foi de Dédalo. Assim, Tiseu mata o Minotauro e consegue achar a saída facilmente. pois eu vim mesmo assim. Vim mesmo assim pra poder provar que eu não deito. Quando Minos soube do que aconteceu, mandou aprisionar Dédalo e seu filho Ícaro no labirinto. Se não fosse a astúcia do grande inventor Dédalo, eles poderiam morrer ficando ali para sempre. Então, o pai de Ícaro constrói asas para ele e seu filho, usando pedaços de madeira coladas em penas de pássaros com cera de abelha. Antes que levantassem voo,
Dédalo faz a seguinte recomendação a Ícaro. Ícaro, meu filho, disse quando tudo ficou pronto para o voo. Recomendo-te que voes a uma altura moderada, pois se voares muito baixo, a umidade emperrará tuas asas, e se voares muito alto, o calor as derreterá. Conserva-te perto de mim e estarás em segurança. Mas Ícaro não obedeceu ao conselho paterno. Voou muito alto, atraído pela beleza do sol, e a cera de suas asas começaram a derreter, e as penas se dispersaram no ar. De repente, ele se encontra batendo e agitando os braços nus, chamando em vão pelo pai. Ícaro caiu nas águas do mar Egeu. A partir disso, Dédalo se considerou responsável pela morte do filho, já que foi sua invenção que havia o levado à morte. Recolheu o corpo do filho e o enterrou na região que nomeou de Icária. A culpa é de vocês! Culpa de vocês! O sonho do voo. É comum o sonho do homem em relação ao voo. Voar simboliza liberdade. Temos essa imagem do voo devido à nossa limitação humana de não poder viver nos ares. Uma vez que a terra, a água e o fogo são palpáveis, nós temos acesso e conseguimos explorar eles. O ar não. Na cultura egípcia, por exemplo, há a crença de que Ba, um conceito próximo de alma, após abandonar o corpo amortecido, assume a forma de um pássaro com cabeça de homem, que sai a vagar por onde quiser, tendo agora a liberdade que antes era limitada à condição humana. Na imagem, podemos observar a alma do morto sob forma de pássaro, segurando em suas garras o Shen, que simboliza o eterno. Chevalier e de Brent afirmam ainda que a alma pode deixar o corpo sob forma de uma abelha ou de uma borboleta, contudo, com maior frequência, manifesta-se sob a forma de um pássaro. O fato de, em várias culturas, a alma se transformar em seres que têm asas, nos revela a profunda ânsia do ser humano desde os tempos mais antigos de romper com seus limites físicos e se livrar de qualquer tipo de restrição. O ato de voar pode ser interpretado como fuga, evasão, a busca pela paz do céu. Soa como um poder supremo, absoluto, e o mais desejado pelo homem. As asas também denotam um significado, o de leveza espiritual, alívio, uma ascensão ao sublime, uma força que nos dirige para a transcendência da condição humana, de desmaterialização. Essa tão desejada emancipação acaba por resultar em aflição e angústia, já que do voo, somente a imagem e o sonho são possíveis ao homem. A incessante busca pelo que não está ao nosso alcance, ao que foge às nossas mãos, ao equilíbrio interior, a superação dos embates da alma, a incapacidade de se elevar por si só, esses são alguns dos motivos que alimentam o sonho do voo, fazendo com que o homem sempre busque em pleno céu a elevação das suas condições terrenas. Ícaro e Dédalo estavam presos na ilha de Creta. Sem ter como escapar por terra ou mar, Dédalo constrói asas com penas e cera. Antes do voo, ele dá 2 avisos ao filho: não voe baixo demais, ou a umidade do mar pesará suas asas, e não voe alto demais, ou o sol as derreterá. Essa fala já traz uma das grandes mensagens do mito, o equilíbrio, mas Ícaro desobedece. À medida que voa, ele se empolga, se sente invencível e sobe cada vez mais alto, até que o sol derrete suas asas. Ele despenca e morre afogado. A tragédia não foi só o fim, mas a cegueira diante do próprio limite. Quantas vezes isso acontece hoje? Queremos mais seguidores, mais dinheiro, mais reconhecimento. Às vezes, passamos por cima de limites de saúde mental, de relacionamentos. O mundo hoje valoriza quem voa alto, mas quase nunca ensina onde estão os riscos. E talvez o mais perigoso seja quando a ambição se disfarça de motivação. Você está perseguindo um sonho ou está sendo guiado pelo medo de parecer pequeno? Você está construindo algo ou se comparando o tempo todo com os outros, tentando provar o seu valor? Esse mito não é só uma ficção grega, ele se repete hoje, o tempo todo. Pense em pessoas que chegaram ao topo e depois despencaram por não saber a hora de parar.
que não souberam reconhecer a ganância que estava controlando suas vidas. Um caso aqui no Brasil, temos o Luva de Pedreiro. Dominado pela ganância, ele fez sua vida girar em torno de jogos de aposta. Supostamente armou para o seu empresário, assim ficando livre para fechar contratos com essas casas de aposta. E isso teria um preço, mas pouco importa o preço quando o brilho do sol está te cegando intensamente. Hoje, Luva de Pedreiro encontra-se com uma dívida que ele terá que pagar para o seu ex-empresário. A vida é uma escola. O que não se aprende com sabedoria, aprende-se com dor. E isso não acontece só com famosos. Pode acontecer com você também, numa carreira, num relacionamento, até mesmo nas redes sociais. Outro caso que fez bastante barulho foram os influencers na CPI das bets. Bom dia todo mundo, primeiramente. Tô um pouco nervosa. Primeira vez, né, fazendo isso, mas enfim. Fique absolutamente tranquila. Pra quem não me conhece... Virgínia Fonseca, Rico e outros influenciadores foram questionados do porquê de continuarem fazendo anúncios de algo que pode ser maléfico para a população brasileira em curto, médio e longo prazo, se seus bolsos já estão cheios de dinheiro, milhões e milhões em suas contas. Não estou falando que eles precisam parar de conseguir dinheiro. Acho que poucos estão falando disso. Mas há um limite que te faz estar em equilíbrio e evitar que você despenque, assim como existe para Ícaro em seu voo. Quando você aceita mais e mais propostas que te beneficiam e maleficiam muitas pessoas, você certamente está ultrapassando esse limite. Eu acredito que tudo bem um influencer pequeno ser patrocinado, mas quando aquele que já está com seu voo muito alto decide voar mais e mais alto, é certo a sua queda, justamente porque as ceras de suas asas estavam derretendo há muito tempo. A vida é uma longa lição de humildade. Caminham sobre o planeta como os equilibristas em suas bolas gigantes. Não se sai do lugar, de si mesmo não se pode sair. Aviões, dirigíveis, saltos de alta montanha confrangem o coração. O voo aborta sempre, ainda que em chão de lua, todo destino é o chão. O poema de Adélia Prado prova a todo momento que o homem é um ser terreno. Da terra ele pertence, dos ares nada a ele pertence. Com o título sendo Ícaro, é possível imaginar a tentativa de Ícaro de voar e de que seja sem sucesso. Nos versos Caminho sobre o planeta, como os equilibristas em suas bolas gigantes, temos a primeira referência à instabilidade do voo. Caminhar sobre o planeta indica que o eu lírico está em um lugar mais alto, que ele está por cima do planeta. Porém, quando o ato de caminhar sobre o planeta, o qual possui o formato de uma bola, se compara com equilibristas em suas bolas gigantes, fica nítido a incerteza do voo de que a qualquer momento o eu lírico pode cair. E ele não sabe se vai e quando vai. Um equilibrista pode cair a qualquer momento. Nos versos Não se sai do lugar, de si mesmo não se pode sair, reforça a ideia de que o homem pode até alçar voo, ele pode até sonhar, mas a terra sempre vai puxar ele de volta. Não há como fugir de seus conflitos, do conflito do próprio eu. Refletem a impotência de libertar-se de sua própria condição. Logo, o homem é tomado pela angústia. Aviões, dirigíveis, saltos de alta montanha confrangem o coração. O verbo confrangir significa moer, apertar, atormentar, angustiar, oprimir, afligir, triturar ou esmigalhar. Aviões, dirigíveis, saltos de alta montanha são uma referência clara aos céus, aos ares. A ânsia por estar lá em cima é de apertar, atordoar o coração. O eu lírico encerra o poema confirmando a ideia de que não importa o quanto o homem tente voar, em algum momento ele vai cair e sempre vai cair. O voo aborta sempre, ainda que em chão de lua, todo destino é o chão. Mesmo que por alguns instantes o homem se acenda ou sonhe, suba aos ares, a sua natureza não pode ser transformada. A finitude do homem não suporta a eternidade do que é elevado, por isso sempre haverá queda. O homem deve retornar ao seu elemento essencial, a terra. O terreno corresponde ao humano, os ares ao divino. A terra evoca a humildade, enquanto o ar reflete a ambição, a satisfação do ego.
Vale ressaltar que Adélia Prado escreve esse poema sobre uma perspectiva cristã. O ser humano foi criado do pó da terra e para ela retorna quando morre. A mesma terra que cria, devora. Quando penso no mito de Ícaro, costumo enxergá-lo para além da ganância. Para mim, sua queda pode ser interpretada como uma reflexão profunda sobre identidade, valores e pertencimento. Imagine por um instante que o Sol não simboliza apenas a ambição ou o excesso, mas representa um grupo de pessoas, uma categoria social ou ideológica diferente daquela a qual Ícaro pertence. Vamos chamar os valores de Ícaro de valores A e os do Sol de valores B. Ícaro, nesse caso, é um indivíduo comum. O Sol é tudo aquilo que ele não é, mas deseja se tornar. Aqui não estou dizendo que Ícaro não é digno de pertencer a essa outra categoria ou que ele deve aceitar resignadamente a posição de onde veio. A questão é mais sutil. Faz sentido abandonar quem você é para tentar se encaixar em algo que claramente não condiz com sua essência? Ícaro não era um pássaro. Suas asas não eram naturais, não nasceram dele. Eram artificiais, frágeis, coladas com cera. Então por que, sendo ele o que era, decidiu voar tão perto do Sol? Porque estava cego. E isso também acontece com a gente. Suponha que você seja uma pessoa íntegra, com valores bem estabelecidos, mas ao entrar em uma nova empresa, percebe que ali os ideais são outros, atitudes diferentes, um modo de pensar que se apresenta como superior. Aos poucos, quase sem notar, você começa a mudar. Primeiro, pequenos comportamentos, depois decisões maiores, e em algum momento você age de uma forma que jamais imaginou, simplesmente para se encaixar. Só então você percebe, algo está errado, você se sente mal, as consequências aparecem para você e para os outros. Ícaro está caindo nesse exato momento. Ele estava tão fascinado pela luz intensa e sedutora daquele sol, aquele grupo, aquele status, aquele modelo de sucesso, que não percebeu suas asas derretendo. Ou pior, percebeu, lá no fundo, mas escolheu ignorar. E você? Talvez tenha sentido algo parecido, uma sensação de que seus valores estavam se dissolvendo, que aquelas penas coladas não sustentavam quem você realmente era, mas mesmo assim se deixou levar. Agora pense, será que, se estivesse em outro ambiente, seu comportamento seria o mesmo? Será que, se Ícaro tivesse voado à noite, longe da luz que o cegava, sua história teria sido diferente? O mito não nos condena por desejar voar. Ele nos alerta. O problema não está no voo, mas em esquecer quem somos enquanto voamos. E se você sente que o mundo está cada vez mais barulhento e que parar para refletir, entender a si mesmo e tomar decisões com clareza é quase um ato de resistência, eu descobri um e-book de filosofia 100% online que pode te ajudar muito. Ele mergulha no pensamento dos grandes filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles e mostra como aplicar essas ideias na vida real, no cotidiano. Nada de papo acadêmico difícil, é direto, profundo e transformador. Se você curtiu a ideia de hoje, esse e-book é o próximo passo ideal para você continuar expandindo a consciência. Vai estar disponível no primeiro link da descrição, clica lá, dá uma olhada no conteúdo e se fizer sentido para você, começa hoje mesmo, porque entender como pensar é muito mais valioso do que só saber o que pensar. Na pintura de Rubens, somos lançados direto no instante mais dramático do mito, a queda de Ícaro. A cena é banhada por um tom amarelado, quase terroso, que domina toda a tela. O amarelo normalmente associado ao sol, ao ouro, à alegria, aqui ganha um nuance diferente. Não é amarelo vivo, radiante. É um amarelo queimado, opaco, que já anuncia o fim. Essa inversão simbólica da cor é significativa. Como apontam Chevalier e de Brent, o amarelo, quando pende para um tom outonal, torna-se presságio de declínio, de envelhecimento, de morte. E, junto ao branco, ele representa o ar, elemento que, ironicamente, era o meio pelo qual Ícaro buscava se libertar, mas também foi o que conduziu à queda. E aqui já percebemos a primeira marca do barroco, o forte contraste entre luz e sombra. A parte superior da tela, onde ainda há luz, representa a vida. A parte inferior, mergulhada em sombras densas, aponta para a morte. As sombras se concentram justamente abaixo do corpo, em queda, como se antecipassem o impacto final. O preto, usado nas sombras, reforça esse simbolismo. Representa a ausência, o fim, o luto. O branco, por sua vez, aparece sutilmente nas espumas do mar, onde as ondas quebram na praia,
talvez para lembrar que mesmo na morte ainda há movimento, ainda há drama. Um detalhe curioso é o lenço que se desprende do corpo de Ícaro. Ele voa como se revelasse o erro, o pecado, a vaidade. É o símbolo da vergonha, da exposição do ego quando ele finalmente se despedaça. O movimento do lenço agitado pelo vento traz vida à cena. E o vento que o impulsiona é mais um elemento de movimento, o dinamismo. Outra característica essencial da estética barroca. Esse dinamismo também aparece nos corpos das personagens. Os músculos estão tensionados, os gestos são intensos, quase teatrais. Rubens, como grande mestre do barroco, não apenas pinta figuras, mas as faz sentir, as faz viver. A tela é composta em diagonal, conduzindo nosso olhar de um canto ao outro. Ícaro tem o rosto contraído, tomado pelo medo. Esse exagero da expressão, da emoção, da dor, é mais um traço barroco, a intensidade dramática. Nada é contido. Dédalo, ao contrário, aparece com os olhos abertos. Ícaro de olhos fechados. Um contraste que parece dizer muito. Os olhos, símbolo do saber, revelam a diferença entre pai e filho. Dédalo representa a maturidade que vê, que entende os limites. Ícaro é a juventude cega, inexperiente, que se deixa arrastar pelo desejo. A diferença entre os dois também é marcada pelas suas posturas opostas no voo. Enquanto Dédalo mantém uma trajetória estável, Ícaro despenca, agitado e caótico. Se traçarmos uma linha vertical entre os dois, veremos que abaixo de Ícaro está o mar, símbolo ambíguo, capaz de representar tanto a vida quanto a morte. Rubens pintou a queda de Ícaro, mas a queda, na verdade, é nossa, é da sociedade. Quantas vezes, na busca por algo grandioso, um sonho, um ideal, uma ambição, nós também subimos alto demais, rápido demais, sem medir o calor do sol que nos espera. Ícaro não caiu por ignorância, ele caiu porque escolheu voar mais alto do que deveria, mesmo sabendo do risco. E é isso que torna essa pintura tão humana. Todos nós, em algum momento, somos Ícaro. Desejamos mais do que nos foi dado, queremos romper limites, testar o impossível e ignorar o que nos freia. E isso não é errado, é inevitável. Mas há um ponto onde o sonho vira soberba e o voo vira queda. Rubens não pintou apenas um corpo despencando, ele pintou a consequência de não ouvir, de não parar, de não olhar ao redor. Dédalo representa a razão, voa com equilíbrio. Ícaro, que representa o impulso, mergulha em direção à destruição. E nós? Quantas vezes, por impulso, não rompemos relações, abandonamos caminhos, nos perdemos em vaidades? A lição não é não voe, a lição é saiba até onde pode ir com as asas que tem. Na vida real, o sol pode ser o sucesso, a aprovação, o corpo ideal, a fama, o dinheiro. Mas quando esses desejos falam mais alto que o bom senso, eles também derretem nossas asas. E então caímos. Caímos na ansiedade, na frustração, na comparação constante, na vergonha de termos errado. Mas veja bem, Ícaro cai, sim, mas ele também voou. E talvez no fim das contas a vida seja isso. Aprender a cair para, quem sabe, um dia aprender a voar de novo, com mais consciência, com mais verdade, com mais alma. No hinduísmo existe um semideus chamado Sampati. Ele é o filho mais velho de Aruna. Aruna é o cocheiro de Surya, o deus sol no hinduísmo. Ele é representado como uma ave também. Durante sua juventude, Sampati e seu irmão mais novo, Jatayu, para testar seus poderes, voaram em direção a Surya, a divindade solar. Jatayu, descuidado devido à sua juventude, voou mais rápido que seu irmão e entrou na Surya Mandala, a órbita do Sol, durante o meio-dia. Devido ao calor escaldante de Surya, suas asas começaram a queimar. Em uma tentativa desesperada de resgatar seu irmão, Sampati voou à sua frente, abrindo bem as asas para protegê-lo. Como consequência, Sampati teve suas asas queimadas, descendo em direção às montanhas Vindhya. Incapacitado, ele passou o resto de sua vida sob a proteção de um sábio chamado Nishakara, que estava realizando uma penitência nas montanhas. Disse que Sampati foi iluminado com conhecimento espiritual nessas montanhas por sábios que lhe disseram para parar de lamentar sobre o seu corpo quebrado e esperar pacientemente até que ele fosse capaz de servir Rama.
ele nunca mais encontrou seu irmão vivo. Já na cultura chinesa, havia um gigante chamado Kuafu, que desejava capturar o Sol. Ele era neto de Houtu, rainha da terra ou deusa rainha da terra profunda. Um dia, Kuafu decidiu perseguir e capturar o Sol. Ele seguiu o Sol de leste a oeste, drenando o rio Amarelo e o rio Wei, todos os rios e lagos que cruzavam seu caminho, para poder saciar sua sede ardente. No entanto, os grandes rios também não conseguiram saciar sua sede e enquanto ele buscava por mais água, acabou morrendo de desidratação. O porrete de madeira que ele carregava cresceu e se tornou uma vasta floresta de pessegueiros chamada Floresta Deng. Em uma versão, Kuafu se transforma em uma cadeia de montanhas. Disse que essa cadeia de montanhas e a floresta de pessegueiros estão localizadas na atual Lingbao. No uso chinês moderno, a história de Kuafu perseguindo o Sol é usada para descrever uma pessoa corajosa, excessivamente otimista, que superestima suas próprias habilidades e está disposta a superar todos os obstáculos para atingir o objetivo, mas não consegue alcançá-lo. Se pudermos separar palavras-chave para resumir e contar a história desses mitos, até que bastante semelhantes, seriam voo, sol, juventude, asas, céu, queda e até mesmo montanha e altura. O enredo criado em volta dessas palavras-chave conta uma história em que a ganância tem consequências graves. Os mitos de Sampati, Kuafu e Ícaro, mesmo nascendo de culturas tão distintas quanto o hinduísmo, o taoísmo popular chinês e a mitologia grega, convergem em símbolos e estruturas que nos revelam uma verdade universal sobre a condição humana. Neles, encontramos os mesmos elementos centrais: o céu como símbolo de transcendência, o sol como arquétipo de poder supremo e desejo ardente, as asas ou o corpo como veículo da ambição e a queda como consequência inevitável do excesso. No mito hindu de Sampati, vemos o voo em direção ao sol como um teste de limites, uma travessia que resulta em perda, mas também em transformação espiritual. Quando Sampati sacrifica suas asas para salvar seu irmão Jatayu, ele não apenas queima seu corpo, mas também renuncia à arrogância juvenil e passa a viver sob a orientação de sábios. O que antes era impulso se transforma em contemplação. O calor do sol aqui não apenas destrói, mas também purifica. É um fogo que queima o orgulho e revela o valor da espera e do serviço desinteressado. Sampati nos ensina que há sabedoria na contenção e força no sacrifício silencioso. Já em Kuafu, o gigante chinês, o movimento é de obsessão. Kuafu não busca apenas tocar o sol, ele quer capturá-lo. Ele corre atrás do astro com a fome de quem quer dominar o próprio destino, sem medir as consequências. O resultado é a morte por desidratação, uma metáfora poderosa para o esgotamento moderno causado pela busca incessante por mais produtividade, mais sucesso, mais status. Kuafu nos mostra como a sede pelo inalcançável, pelo que está além do humano, pode destruir aquilo que é essencial à vida. Ícaro, por sua vez, sintetiza o dilema de ambos. Como Sampati, ele deseja voar alto. Como Kuafu, ele se perde no desejo de ultrapassar os próprios limites. As asas que Dédalo constrói não são apenas instrumentos de fuga, são uma herança ambígua. Elas carregam a técnica, a liberdade e o risco. Ícaro, ao ignorar os conselhos do pai, deixa que o impulso fale mais alto. Sua ascensão descontrolada o leva à morte. Sua queda não é apenas física, é o colapso de um ideal alimentado pelo vazio, pela solidão e pela dor não resolvida. Guarda essa informação porque é exatamente sobre isso que minha segunda perspectiva vai abordar. Em todos esses mitos, o Sol representa algo que está além da capacidade humana de suportar plenamente. Um ideal absoluto, uma força cósmica, uma obsessão interna, e o movimento em direção a ele carrega sempre um risco, o da perda de si mesmo. Quando não há sabedoria para lidar com a própria juventude, com o vazio emocional ou com as expectativas criadas pela sociedade, o impulso de subir pode se tornar um impulso de autodestruição. Na sociedade contemporânea, a lição é clara. Vivemos cercados por sóis simbólicos. O sucesso inalcançável, os padrões estéticos irreais,
o consumo desmedido, a felicidade prometida pela publicidade, os vícios travestidos de prazer. Como com a Fu, muitas vezes nos lançamos em sua direção sem pensar. Como Ícaro, ignoramos os limites do nosso corpo e da nossa mente. E como Sampati, muitos de nós só encontram clareza depois da queda, depois do sacrifício. Esses 3 mitos, quando lidos em conjunto, formam um espelho do nosso tempo. Eles nos alertam sobre o perigo do excesso, sobre a importância de respeitar nossos próprios limites e sobre como o sofrimento pode ser não apenas destrutivo, mas também transformador, se houver tempo, consciência e orientação para processá-lo. Ao final, o verdadeiro voo não é aquele que chega mais alto, mas o que consegue voltar em segurança, transformar o trauma em sabedoria e viver com equilíbrio. A verdadeira coragem talvez não seja perseguir o sol até a morte, mas aprender a conviver com a sombra e ainda assim escolher a luz com discernimento. Minha segunda hipótese sobre o mito de Ícaro busca lançar luz sobre os vícios e o sentimento de vazio emocional que muitos de nós enfrentamos, mesmo sem perceber. Antes de irmos mais fundo, precisamos entender o que é um vício. De forma simples, é um hábito repetitivo, físico ou comportamental, que causa prejuízos à saúde e à vida. Começa como algo comum, um costume, mas se torna patológico quando a pessoa perde o controle. Ela tenta parar, mas não consegue. E então surgem sinais como aumento do consumo com o tempo, tolerância cada vez maior, abstinência ao tentar parar e um padrão disfuncional que compromete a rotina. Agora, o que é o vazio emocional? É aquela sensação persistente de que algo está faltando. Falta de sentido, falta de conexão. É como um buraco dentro de si que nada preenche. Esse vazio pode nascer de muitos lugares, mudanças abruptas na vida, lutos e perdas, transições difíceis como o fim da adolescência, traumas, abusos, abandono emocional, isolamento social e pressões constantes para ser feliz o tempo todo. Tudo isso gera dor, e onde há dor, o vício aparece como uma fuga. O médico e autor Gabor Maté diz: não pergunte qual é o vício, pergunte qual é a dor. Porque o vício, na verdade, é uma tentativa desesperada de aliviar um sofrimento mais profundo. É um analgésico emocional. Muitos relatam que o vício lhes dava uma sensação de alívio, controle, entusiasmo, como se por um instante tudo fizesse sentido, como se por um instante estivessem vivos, mas essa sensação é temporária e o preço a longo prazo é alto demais. Veja, por exemplo, o açúcar. No momento em que você come, ele te dá prazer, te deixa animado. Mas se vira vício, ele pode te destruir. E o mesmo vale para jogos de aposta, drogas, redes sociais, álcool, compras, qualquer coisa que preencha uma dor mal resolvida. Mas o que tudo isso tem a ver com o mito de Ícaro? Tudo. Ícaro representa a sociedade, representa a gente. O sol é o vício. E as asas? São o vazio emocional que nos impulsiona até essa luz destruidora. O que muitos esquecem é que antes da queda, Ícaro ficou anos preso com o pai no labirinto, isolado, sozinho, provavelmente ainda criança, e nesse cativeiro ele desenvolveu uma fascinação obsessiva pelo sol. Era a única coisa que via do mundo, a única fonte de luz em meio à escuridão. Era como se aquele brilho distante fosse sua única esperança. Então Dédalo constrói asas, e Ícaro finalmente voa. Mas ele não se contenta em voar, ele quer mais, e mais, e mais. A cada raio de sol que toca, sente-se mais vivo, mas sua tolerância aumenta. Ele precisa subir ainda mais alto para sentir o mesmo prazer. E assim a cera começa a derreter, mas ele não para, porque não consegue, porque essa é a natureza do vício. No fundo, Ícaro não queria o sol, ele queria fugir da dor que carregava desde criança, e foi essa dor não resolvida que o fez mirar direto na própria destruição. E isso acontece todos os dias. Hoje, vemos milhares de Ícaros por aí, consumidos por vícios, desesperados para preencher um buraco que não sabem de onde veio. Jogos de aposta, drogas, álcool, açúcar, telas, tudo isso são só
sóis modernos que prometem luz, mas trazem a queda. E a sua queda não começa no céu, começa lá atrás, na dor que você ainda não olhou de frente. Ele morreu com seu próprio vício. Ao longo da trajetória, o sol já estava derretendo as ceras de suas asas, mas ele não conseguia parar porque esse é um dos sintomas do vício. É a mesma coisa com a sua vida, na vida das pessoas. O maior problema que está acontecendo hoje são os jogos de aposta e o vício por eles. Mas as drogas, o açúcar, entre outros, estão há muito tempo tentando preencher o vazio emocional das pessoas. Portanto, cuidado, Ícaro. O ponto mais próximo do sol que vai te fazer cair vai simbolizar por quanto tempo as ceras de suas asas estavam derretendo. A grande consequência de seu vício vai indicar que aquela luz que estava te deixando cego para perceber, na verdade estava te matando. E Ícaro é você. Oi, Maurício. Olha que solzinho no Tumblr. Amei. A história de Ícaro não é sobre não voar, não é sobre reprimir sonhos, desejos ou ambições. É sobre saber até onde você pode ir antes que aquilo que te impulsiona comece a te destruir. A ambição pode te fazer crescer, mas a ganância pode te cegar. O que te move hoje é propósito ou é ego? Você quer conquistar ou quer provar algo? Ícaro não caiu porque sonhou, ele caiu porque ignorou os limites. E talvez na vida, voar com consciência seja mais importante do que voar alto. Então, antes de mirar no sol, pare e se pergunte: vale a pena? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se quiser mais vídeos como esse, inscreva-se, ative o sininho porque você vai ser notificado quando o próximo vídeo sair. Mas calma, se você não gosta de esperar, eu vou deixar no segundo link da descrição o livro da mitologia. Esse livro conta as diversas histórias e mitos gregos de uma forma bem didática e dinâmica, com ilustrações e imagens referentes ao assunto. Tudo isso para que você entenda tintim por tintim. Ele tá com 50% de desconto disponível em capa dura e para Kindle, então corre porque o desconto é por tempo limitado. E para você que ficou até o final, meu muito obrigado, é muito importante ter você aqui e até a próxima.